Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então novamente para o meu canal. Eu sou o Dr. André Lopes, sou PhD em Ciências do Movimento Humano e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o professor Joelso Peralta, que é nutricionista esportivo. Ele é professor da Universidade La Salle, aqui em Canoas, pertinho de Porto Alegre, e ele é um grande amigo. Ele me acompanha dentro desse contexto de cursos, aulas, há bastante tempo. E eu consegui, por incrível que pareça para quem conhece o Joelso, convidar ele, convencer ele a vir gravar um vídeo aqui para nós no canal. Porque ele é um tanto quanto tímido. Então a gente tem essa relação. Às vezes os professores, os pesquisadores, eles são relativamente tímidos frente às câmeras. Mas ele é um cara que fala muito bem e vai se apresentar um pouquinho aqui para nós, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo. Joelson, as câmeras são tuas. Então, André, te agradeço o convite. Realmente é bastante difícil falar na frente das câmeras. A gente está bastante acostumado com a questão de alunos, o público. Mas aceitei o convite para a gente poder bater um bate-papo aí legal sobre alguns assuntos que têm me incomodado e têm chamado a atenção. Como o André falou, então, sou nutricionista, trabalho já há 12 anos em consultório, tenho uma grande experiência na área. Sou professor realmente do La Salle de pós-graduação, La Salle disciplinas de bioquímica e disciplinas de nutrição esportiva. E um dos assuntos que eu achei interessante para poder conversar hoje é a questão desse medo, essa questão da gordura saturada, colesterol. Será que faz mal? Será que não faz mal? Será que as estatinas são algo legal para se usar ou não é ser usado? Eu acho que um bate-papo assim a gente poderia estar argumentando hoje em dia essa grande preocupação. Parece que nessa área da ciência assim, sempre parece sendo colocado uma questão de vilão, mocinho, bandido. E eu acho que esse é um assunto legal para a gente poder conversar. Assim, quem será o novo vilão da vez? É bem interessante, assim, o Joelson também é professor da Faculdade de Sojipa no pós-graduação, as pós-graduações que eu coordeno, né, a nutrição esportiva e fisiologia do exercício, nas disciplinas de bioquímica, nutrição esportiva, várias disciplinas assim que nos ajudam bastante a instrumentalizar o povo por aí. Então o Joelson ele separou um assunto bem legal, um assunto que é relativamente polêmico, que é a história do colesterol. Nós temos aí no mercado de trabalho, na parte profissional, uma briga muito grande em nutricionistas com nutricionistas, falando sobre dietas de baixo carboidrato, dietas com bastante gordura, dietas com bastante proteína, e sempre permeando essas dietas vem o famigerado colesterol. Como é que isso funciona de forma geral? Então a gente vai discutir algumas coisinhas interessantes aqui a respeito de colesterol, tirar algumas dúvidas, desmistificar algumas coisas e explicar outras num contexto bem interessante para você que está em casa. Então, segura a vinheta, depois dela a gente começa com colesterol. Voltamos depois da vinheta, a vinheta mais criativa que eu pude fazer. Então eu espero que vocês tenham curtido essa vinheta e nós vamos começar com o colesterol. Joelson, tu que é um estudioso da área nutricional, que está envolvido com a parte de prescrição de dieta, você trabalha também no consultório, tem aí uma grande gama de pacientes ao longo desses anos. São quantos anos de prática clínica que você tem? Então, são 12 anos de consultório, André, bastante tanto coisa. Em Canoas quanto em Porto Alegre, então realmente tem bastante experiência. Bastante experiência na área e coisa. E como é que você enxerga essa coisa do colesterol? Vamos começar lá pela história. De onde é que surge os primeiros trabalhos assim a respeito de colesterol e essa preocupação com as gorduras saturadas, assim? Como é que você vê isso? Então, André, eu acho que é interessante a gente começar pela questão de fatos históricos, né? Se a gente fosse pensar um pouquinho mais um tempo atrás, lá em 1912, a gente poderia pensar naquela questão dos trabalhos que foram feitos com coelhos, né? E aí você pegava lá a gema e você misturava no óleo, fazia uma diluição e administrava para os coelhos. E aí observou-se naquela época então que aqueles coelhos estavam desenvolvendo placas de ateroma. E foi uma grande preocupação, e daí talvez nasceu uma questão da preocupação com a questão de cultura anti-gordura ou anti-colesterol. Ao mesmo tempo a gente sabe que coelhos são herbívoros, né? Então a questão obviamente não só afetou a questão da artéria, mas também demais tecidos, em tecido conjuntivo também sofreu com a questão do colesterol. A partir dali eu acho que a gente pode pensar também no estudo de Framingham, bastante conhecido, 1948. Ele acabou apontando o dedo, digamos assim, para a questão do colesterol e observou de certa forma então que uma certa população, mais ou menos 5.209 pacientes, entre 30 e 60 anos de idade,
eles estavam consumindo bastante gordura da alimentação e esse colesterol, obviamente produto de origem animal tem isso. A lógica da época foi bastante simples, né? Então se o cara está consumindo bastante gordura e gordura saturada e colesterol, e esse cara acabou causando aumento no perfil lipídico desse indivíduo, talvez exista uma relação então entre aumento do colesterol e ingestão alimentar. Ao mesmo tempo, de maneira curiosa, no próprio estudo de Framingham, é comentado então que aquela população com menos de 50 anos estava tendo crise, estava tendo risco de óbito por ter um colesterol muito baixo. Então teve uma série de críticas a partir daí. Mas de qualquer maneira, a cultura do colesterol, o anti-gordura, anti-colesterol, acabou surgindo, começou a expandir, até que finalmente surgiu a questão das estatinas. E acho que as estatinas então é uma questão bem discutível e vários modelos começaram sendo aprovados pela FDA. A partir dali, várias diretrizes mostraram então benefícios das estatinas e realmente benefícios existem e a gente tem que comentar. Mas uma preocupação é em relação à síntese endógena do colesterol. Como é que ficaria essa preocupação? Eu tenho uma... Então, assim, pessoal, para você que está em casa, né, para você entender um pouquinho esse nosso bate-papo, essa coisa toda, os estudos iniciais com o colesterol, eles começaram no modelo animal. Como qualquer outro estudo, começa, obviamente, em modelo animal, depois vai se evoluindo e tentando replicar esses achados em modelo humano. Então, os primeiros estudos com gordura foram aplicados em coelhos. Como o Joelson falou muito bem, os coelhos, eles comem pasto, né? Eles são herbívoros, eles comem apenas vegetais. Então, a artéria destes coelhos, ela não está de modo geral, fisiologicamente preparada para trabalhar com a gordura de origem animal, né? A questão ali do consumo, como o Joelson falou, da gema com óleo, etc. Então isso é um modelo muito utilizado porque o coelho desenvolve um ateroma, uma placa de ateroma muito rápido. Então é um modelo interessante de se estudar esse tipo de situação. Depois foi aplicado esses estudos observacionais em uma população relativamente grande, mais de 5.000 pessoas, para tentar fazer essa relação de causa-efeito a respeito do colesterol. E aí entra várias coisas interessantes, entra a questão farmacêutica, trazendo informações importantes e descobertas interessantes a respeito da prevenção, do tratamento, da formação da placa de ateroma. E eu gostaria de retornar um pouquinho, historicamente, que foi... os estudos clássicos assim mostrando que lá em soldados do Vietnã que morriam com 18, 19 anos, ao se fazer uma análise, né, desses corpos, desses cadáveres, já se identificava em suas artérias estrias gordurosas. Então, mostrando que a placa de ateroma ela não é algo agudo, ela é algo que se propaga, se desenvolve ao longo dos anos. Se diz na literatura ser uma doença de 40 anos, né, de formação, e aí depois se pegou corpos de bebês, né, onde as mães tinham uma má alimentação, tinha uma alimentação rica em gordura, comportamento social não muito saudável, como o consumo de álcool, o consumo de tabaco, de cigarro, e nos próprios fetos, que essas mães abortavam espontaneamente, já se identificava também as estrias gordurosas. Então, este comportamento da doença, ela pode começar lá no útero e vai se desenvolvendo ao longo dos anos, aonde vai ter o seu ápice, o seu ponto maior, lá por 40, 50 anos de idade, que é onde vai se ter um advento cardiovascular, um infarto, vai se ter um AVC em decorrência da migração dessa doença. Mas então, Gelson, me fala um pouquinho mais a respeito da estatina, assim, o que você entende sobre a estatina, que é a estatina ela é um fármaco, é uma medicação que é utilizada para controlar as questões, principalmente de triglicerídeos e de gorduras sanguíneas. Fala um pouquinho mais para nós. Bom, interessante. Então a própria questão do conceito, como o André colocaste, é interessante, né? Porque a questão da aterosclerose, na verdade, seria uma doença fibroproliferativa crônica do endotélio vascular. Então se a gente fosse pensar assim, realmente você não tem a placa de ateroma hoje com 40 anos, 45. Esse processo começou há muito tempo atrás, é interessante esse comentário. Boa. Em relação à parte das estatinas, o que a gente tem observado então? Existem realmente efeitos bem benéficos e vantajosos com os estatinas. A questão de melhorar o receptor de LDL. Então existe um receptor chamado receptor BE/B/E, ou seja, ele capta então ligação, interação com proteínas do tipo BE, permite a captação e infiltração desse LDL, consequentemente reduz ele na capacidade de circulação do sangue.
Ao mesmo tempo, também tem sido mostrado estatinas com processo anti-inflamatório. É legal também observar isso. Você melhora função endotelial, vasodilatação, óxido nítrico, pela questão da estatina. Por outro lado, também é interessante, aí cabe o comentário, a gente pensar, será que o clínico, o profissional menciona ao seu paciente que você pode usar estatina e tem benefício de saúde? Por outro lado, existem alguns efeitos adversos. Será que ele está sabendo dos efeitos adversos? Uma das coisas bastante comentada na questão das estatinas é a questão da rabdomiólise. Aí você tem aumento de CPK, creatina fosfoquinase, aumento de mioglobina. Deixa eu fazer um parênteses, claro. Tá? Rabdomiólise, ela tá dentro de um contexto de destruição de tecido, e principalmente tecido muscular. A rabdomiólise, ela pode acontecer por excesso de exercício físico, onde você tem muita microlesão, por esmagamento em um acidente, onde você também tem o extravasamento do conteúdo interno do músculo para o sangue. Coisas que são do músculo, eles não devem estar no sangue. Então, quando a gente tem esse extravasamento, essa distribuição das coisas do músculo para o sangue, principalmente a questão da mioglobina, nós vamos ter um efeito muito grande no componente renal, no sistema renal, o que pode levar à falência renal e uma consequência, uma cascata de ações que vai levar à morte. A rabdomiólise é muito comum acontecer em trabalhos militares, em campos militares, em lugares de muita umidade e muito calor. Ela está relacionada também ao exercício extenuante e à desidratação. Existe um componente disso. Então, rabdomiólise é o extravasamento de mioglobina para o sangue, de forma geral, que vão causar consequências. Só para ilustrar um pouquinho para o pessoal. Perfeito. Pessoal, eu vou tentando fazer isso porque o Gelson, ele é extremamente técnico, né? E aí então eu vou fazendo esse contexto aqui um pouco melhor para que a gente possa levar uma informação para disseminar a ciência da maneira mais simples possível, que é o nosso objetivo aqui no canal. Perfeito, André. Continuando um pouquinho das estatinas, alguns efeitos adversos, então, que podem ser comentados é a questão de complicações dermatológicas, complicações de pele. Também tem uma questão da depressão, da questão de déficit de memória associado a ele, queda de libido. Existe então uma série de fatores então, que você poderia colocar na balança. O que me preocupa e a gente traz para os alunos é a questão da síntese de colesterol, que é um processo hepático, né? Se a gente fosse imaginar assim, colocando nesse ponto de vista, então a gente está muito acostumado a falar do HDL, bom colesterol, o LDL, ruim colesterol. Será que esses fatos são verdadeiros, né? Se a gente fosse pensar assim, um exemplo bem básico, se eu fosse considerar que eu sou um LDL, eu carrego comigo o colesterol, né? E a população então está acostumada a observar aí que o colesterol, o LDL é chamado de ruim, mas eu me pergunto, se eu sou um LDL, de repente eu tenho colesterol comigo, eu quero doar colesterol para um tecido, e esse tecido, por exemplo, é um órgão reprodutor masculino que está envolvido com produção de testosterona, ou feminino, envolvido com a questão de formação de estradiol, ou progesterona, né, progestária, a favor da gestação, a própria vitamina D produzida a partir de colesterol. Então tem vários aspectos, a gente poderia pensar como é que você pode me chamar de ruim, sendo um LDL carregando colesterol para um tecido, se eu estou doando colesterol para um tecido produzir algo que seja bom. Então é complicado. O que apareceu então numa discussão que eu acho interessante é que, na verdade, se o colesterol, nesse momento, você tem que acertar um parafuso do tecido do fio desse indivíduo, porque está produzindo em excesso, e aí realmente a estatina cai bem, eu espero que esse indivíduo pelo menos consuma o colesterol através da dieta. O nosso problema hoje, que a questão é que o ser humano sempre tem a tendência de achar uma questão de um mocinho e um culpado, um vilão e um bandido. O ser humano ele é muito binário, né? Exato. Grêmio ou Inter, falando Grêmio ou Inter aqui no Sul, né? Sim, mas são dois times de futebol. Ou você é vermelho ou você é azul. Ou você é da direita ou você é da esquerda. Então o ser humano ele é muito binário. Ele gosta do sim, do não, do pode, não pode, do bom e do ruim. E muitas vezes em ciência, essa aplicabilidade binária, ela não se concretiza. A gente tem que ter um olhar um pouquinho mais delicado. Como o Gelson falou a respeito das estatinas, sempre que o médico vai fazer a proposta da utilização desse fármaco, ele vai pesar essas coisas entre pró e contra. É muito interessante que a gente não faça uma distorção do uso do medicamento, porque às vezes, também eu vejo muito na internet as pessoas falando, se você faz o uso de tal coisa, ela faz mal, você pode morrer. Não, ok, todo medicamento ele vai ter um fator de efeitos colaterais. O que se deve se ter muito claro é que o profissional da saúde, o profissional médico, o profissional farmacêutico, ele vai entender os benefícios e os malefícios e vai colocar isso numa balança.
Quando ele te aconselha a fazer o consumo de um fármaco, de modo geral, o balanço positivo é muito maior do que o balanço negativo. Então é muito melhor você ter uma vida prolongada, mesmo que isso te traga alguns efeitos colaterais menores, do que simplesmente você não fazer o uso do fármaco e morrer logo em seguida. Então existe todo esse contexto de análise. Uma outra coisa importante que o Joás falou é a respeito da questão da produção de colesterol. De modo geral, bem geral, 70% do colesterol que nós temos circulante, ele vem da própria produção hepática. Em torno de 20% a 30% nós adquirimos na alimentação. Então isso é uma coisa que até vou pedir para o Joás comentar, porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, eu vou diminuir o consumo de gordura saturada, produtos de origem animal, porque isso faz bem para a saúde e eu vou diminuir drasticamente o meu colesterol. E muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes você corta ali na alimentação o consumo de produtos de origem animal, ricos em colesterol, mas o seu colesterol tem uma redução de 10%, 15%, devido a essa relação, consumo e produção. 70% é produzido, 30% é consumível, vamos colocar assim, de forma geral. Fala um pouquinho sobre isso, como é que é essa abordagem na dieta? Perfeito, isso é legal de comentar e na verdade na prática de consultório, assim, a gente acaba vendo isso aí realmente. O que acontece? Maneira bem simples de entender, se o indivíduo está consumindo bastante colesterol através da dieta, o tecido dele pensa, para que eu vou produzir se eu estou consumindo? De certa forma, o contrário é verdadeiro, se o indivíduo para de consumir, o tecido hepático produz mais. O que acontece é que no paciente, esse paciente que a gente está chamando de doente, então, o tecido hepático dele não consegue fazer esse controle. E nesse caso específico, analisado pelo profissional, realmente a estatina e vários modelos que existem de estatinas vão cair bem para esse indivíduo. Alguns desses modelos de estatinas podem realmente fazer maior infiltração do LDL, reduzindo no sangue, mas pode também fazer inibição, que é o bastante comum, de uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Essa é uma enzima chave na síntese dessa questão do colesterol. Se essa enzima não está funcionando adequada, talvez a questão da estatina caia bem para esse indivíduo. O que a gente tem que observar então em consultório, a gente vê, como eu disse isso na prática, é que nem todo indivíduo vai se beneficiar com a questão da estatina. E com o passar do tempo, então, na questão dos atendimentos, a gente acaba observando qual o paciente que vai se manter, vai trocar de medicamento, ou em auxílio, como a gente trabalha com a equipe médica, que ele realmente vai tirar ou não essa questão do medicamento. Essa percepção da tentativa e erro é muito importante, né? Perfeito. Porque às vezes a gente acha assim, o que funciona é low carb, o que funciona é high fat, o que funciona é high protein. Não, na verdade o que nós temos são vários modelos dietéticos que são possíveis de se utilizar dentro do contexto de tratamento da doença e que alguns podem dar certo, outros não. Me chama a atenção quando eu vejo um profissional, por exemplo, da nutrição, dizendo, eu sou um nutricionista funcional, eu acho que não existe esse taxamento, né? Essa identidade de eu sou isso, eu sou um nutricionista. Perfeito. E dentro da nutrição eu vou usar as ferramentas mais adequadas conforme a resposta daquele meu cliente referente à doença, né? Perfeito. Então às vezes você vai lançar a mão de um tratamento dietético mais isso, mais aquilo, conforme a própria resposta do sujeito. Isso é muito comum em medicina, por exemplo. O médico ele entra com um modelo de medicação, verifica 15, 30 dias depois como é que foi a resposta desse organismo. Se essa resposta foi satisfatória, ele mantém a dose, né, mantém a quantidade e o tipo de medicação. Se não foi satisfatório, ele vai trocar o medicamento, ele vai aumentar a dose, ele vai modular isso naquilo que nós chamamos de tentativa e erro para verificar a resposta do indivíduo, fisiologicamente falando, a aquele tratamento, aquela medicação, aquela dieta, aquele exercício e assim de forma geral. Perfeito, até te cortando, mas colocando mesmo a questão do assunto, essa questão realmente de observar o paciente é muito legal. Talvez essa minha parte de 12 anos de consultório atendendo esses pacientes, a parte mais interessante hoje realmente que eu acho é você poder interagir com várias pessoas, e aí diferentes classes sociais e tal, mas você conseguir observar qual o paciente que vai cair bem num modelo de dieta e outro não. A gente poderia chamar isso até de periodização nutricional, e ela muda completamente. Então eu, por exemplo, não vou me denominar realmente um profissional do jejum intermitente, embora eu ache legal para algumas situações. Mas eu tenho observado que eu posso usar o jejum intermitente em alguns momentos e outros não. Eu posso fazer uma dieta hiperglicídica para um indivíduo, como jogador de futebol, e ter um sucesso. Mas talvez o outro indivíduo que também seja jogador de uma outra posição possa não ter o mesmo sucesso. A gente tem que acabar observando, então, que está aparecendo esses leques de novo, a questão de achar um bandido e um mocinho, né? Porque quando você coloca o colesterol e a gordura saturada como vilão, você acaba, a população gosta disso, né? Abrir um certo leque,
onde agora o carboidrato é o vilão, nós estamos observando agora, será que o açúcar é o vilão? Uma coisa que a gente sempre consumiu a vida toda, agora é colocado como vilão. E as coisas piores para aparecer, né? O André deve ter observado a questão então da frutose, causando cirrose hepática não alcoólica. E a população agora tem medo de tomar suco, porque de repente... Comer frutas e coisas do gênero. Quer dizer que na era antiga nunca um indivíduo esmagou uma laranja ou um alimento assim e consumiu seu suco, talvez. Então existem umas distorções, porque o pessoal acaba esquecendo um pouquinho da parte básica da bioquímica, que é a comparação de glicose com frutose. Obviamente que nós temos uma glicose que é regulada ali por fosfofrutoquinase 1, uma enzima de regulação do mecanismo, enquanto que a nossa frutose ela acaba tendo um metabolismo um pouco mais rápido, porque ela pula uma etapa. E o mecanismo dela envolve uma enzima chamada frutoquinase, falando um pouquinho de linguagem técnica, mas realmente você pode observar então um metabolismo mais acelerado, mais rápido, digamos assim, por uma quebra de frutose com glicose. Mas isso não significa exatamente que um é ruim e o outro é bom, então... Desmistificar essas coisas, elas são muito importantes. Sim, nós conversávamos um pouquinho a respeito disso, dessa aplicação, sobre... a gente conversa um pouquinho antes de vir gravar aqui, até pra gente poder entender aquilo que o colega vai trazer, a gente poder contribuir de forma geral para a discussão que a gente leva para vocês. E a gente conversava sobre restrição calórica, a gente conversava sobre vários modelos e a nossa conclusão a respeito de todas essas informações, ela vai ficar para o nosso próximo vídeo, porque esse já está bem comprido e agora nós vamos encerrar isso aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução a respeito de colesterol, ciência, prática clínica e no próximo vídeo, que também vai ser com o Joelson, a gente vai dar continuidade nesse assunto que é bem interessante. Te inscreve aqui no canal, dá o teu like e compartilha as coisas que a gente produz aqui no canal nas redes sociais. Eu também aconselho que vocês me sigam no Instagram, sigam o professor Joelson, os nossos Instagrams estão aparecendo aqui na tela em algum lugar e eu tenho certeza que você vai ter um conteúdo de alta qualidade. Joelson, muito obrigado por agora, por esse momento. Não sei se você quer deixar uma mensagem final, não, porque nós vamos voltar no próximo vídeo, né, no próximo lançamento de vídeo aí. Então, pessoal, acompanhe realmente o André, trabalha com bastante a questão da ciência, é interessante de comentar. Me acompanhe então nas redes sociais, eu tenho colocado bastante informação em relação à parte crítica mesmo das situações que estão acontecendo e evitar um pouco a questão do terrorismo nutricional, tá, pessoal? Então tem um pouco mais de liberdade de consumir seu alimento sem grande preocupação. Mas isso, calma, mas isso a gente vai voltar no próximo vídeo. Ó, tchauzinho pra vocês, um abraço. Só valeu, Gelson. Obrigadão. Obrigado.